Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, para a alegria dos adoradores apaixonados por animais, nós trouxemos aqui a doutora Eliane Diniz, que é médica veterinária e também é física nuclear. E aí a gente vai querer saber dela o que a física tem a ver com a medicina veterinária. Será que tem que haver alguma coisa? Boa tarde, doutora Eliane, é um prazer muito grande. Nós estávamos conversando aqui. Convite. Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, já fizemos até um programa antes, né? Sobre a temática que é apaixonante, né? Os nossos telespectadores sempre estão interessados, né, em cuidar dos seus animaizinhos, né? E muitas vezes tem até um grupo no Facebook que fala: prefiro animais do que gente, né? E então a gente está sempre procurando trazer informação de qualidade a todos os segmentos, né? Os animais também hoje já têm direitos quase parecidos com os das crianças, porque na época que eu fiz direito, o maltrato ao animal era considerado um crime ambiental. Hoje nós estamos caminhando para os direitos dos animais mais parecidos com os dos humanos. Isso, porque hoje, por exemplo, um casal que se separa pode brigar pela guarda compartilhada do animal. Eu vivencio isso no dia a dia, que a pessoa vai e o animal está internado, aí um quer horário de visita, o outro quer horário de visita, e aí eles ficam discutindo quem paga a conta, querem dividir a conta. E é engraçado ver isso, né? Porque eles tratam feito filho mesmo. Não, né? E é interessante que realmente, principalmente o cachorro, né? Que já está tão aculturado, né, com a convivência humana, que há estudos de que o cachorro tem o desenvolvimento mental e emocional comparável a uma criança de 5 anos. Isso. Já há estudos, né, nesse sentido. Porque se o cérebro é plástico, e eles também têm cérebro como nós, dá para entender, né, que a convivência levou o animal a ficar parecido com o homem. Às vezes até no fingimento, né? Eu tive... Posso contar um caso aqui? Eu tive claro. Um paciente que ele mancava da pata. E fez raio-x, faz exame, toma remédio e nada. E aí, num dos retornos, reparamos que ele estava mancando da outra pata. Aí a gente pensou, poxa, será que deu algum problema assim? Aí eu trabalhava num hospital que tinha câmeras no consultório. Saímos. A gente saía do consultório e ele andava normal. A proprietária voltava e ele voltava a mancar. Pois é. E existe também um vídeo, não sei se a doutora já assistiu nas redes sociais, do cachorro que fica andando um bom caminho com as patas traseiras paralisadas, então ele vai andando com as patas da frente, arrastando as patas traseiras, de repente ele fica nas 4 patas e vai embora. Um ator, praticamente. Por falar em atriz maravilhosa, eu quero dizer que tenho aqui nos estúdios a querida atriz maravilhosa Gisele Marques, que já esteve no nosso programa e está aqui assistindo a gravação do nosso programa. Então eu queria mandar um beijo para ela, que está aqui assistindo. Mudou de lugar. Que é a maravilhosa atriz que interpreta o Refúgio de Annie, né, Gisele? Que, inclusive, estávamos até conversando que teve um debate aí nas redes sociais sobre as pessoas no Halloween vestir fantasia de Anne Frank, como se Anne Frank fosse uma lenda, uma personagem, e a dor de um povo estampado na Anne Frank ser tão desrespeitado e virar uma simples fantasia de Halloween, né? Então, a gente precisa pensar um pouco no sofrimento dos outros, né? Ser solidário, ser fraterno, porque um mundo sem solidariedade é exatamente a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E sem isso não é possível uma civilização de verdade, né? E também, aproveitando aqui a doutora Eliane, sem o respeito aos animais também não é possível uma civilização de verdade, né, doutora? Com certeza, né? A gente tem avançado aí recentemente nesse sentido, né? As pessoas têm
se cobrado mais, tem policiado mais também as outras, a gente percebe, né? O pessoal fiscaliza maltratos mesmo. O pessoal fiscaliza. Hoje em dia a gente vê que, denuncia, eu acompanho. Coloca no Facebook. As mídias sociais facilitaram isso, né? Pessoa que abandona, às vezes, o cachorro, aparece lá o vídeo. Quem reconhece essa pessoa? Não, né? E é importante. É importante, e não só em relação aos pets, claro, mas em relação a todos os segmentos sociais mais frágeis. Idosos, crianças, mulheres. Também, né? Essa história de briga de marido e mulher não se mete a colher não é verdade. A gente tem que participar mesmo, tem que se posicionar, porque se não for assim, a gente pode ter remorso e às vezes até pagar mesmo, porque a lei prevê crime por omissão, por não ter agido na hora certa. Nós estamos conversando aqui antes de começar o programa, o que a física nuclear... Você estava dizendo que fez física primeiro, não é? Isso. Como é que foi a história, Eliane? Eu fiz colegial na área de biomédicas, adorava já animais, tinha vontade de ser veterinária, mas eu tinha um pouco receio que eu não tivesse sangue frio para isso, né? Porque gostar de animal e trabalhar com animal... É diferente. É diferente, né? Eu trabalho numa área que tem, infelizmente, uma mortalidade muito alta, uma convivência difícil. Então, eu tinha um pouco de receio. E aí, eu também gostava muito de física, fui fazer a faculdade de física, fui fazer a pós-graduação na área de física nuclear, estava se desenvolvendo naquela época na USP, eu fiz na USP a especialização em física médica, que é a física que trabalha com radioterapia, com isótopos, enfim. E eu me encantei por essa área, comecei a conviver com essa área, e aí eu falei, eu aguento o tranco. E aí eu fui fazer veterinária e de certa forma, a oncologia me permite associar esses dois campos de formação, né? E nós estávamos falando, antes de começar o programa, sobre os tratamentos, né? Radioterapia, quimioterapia... Qual é a diferença e por que há pessoas que criticam a radioterapia, né? Principalmente humanos, né? Às vezes impedindo o convívio social, dependendo da parte do organismo, por exemplo, rosto, né? Rosto, a pessoa desenvolve um câncer de laringe ou de língua, alguma coisa assim, e às vezes tem que fazer uma cirurgia muito radical e às vezes radioterapia, e aí não é possível reconstrução. E o que é mais importante? E aí depois eu queria que você falasse como é que é na área dos animais. A sobrevida ou a sobrevida com qualidade, maior tempo de vida, mas e sem qualidade? Como é que fica isso? A gente tem 3 tratamentos básicos, né, para um tumor, para um câncer, né? Que é a cirurgia, que é retirar, que pode ser total ou parcial, né? A radioterapia, que é um tratamento que você irradia localmente, então ele é um tratamento local, você irradia aquela área onde o tumor estava, tentando matar as células que sobraram por ali, né? Que sobraram da cirurgia. Que sobraram da cirurgia, ou se você não pôde retirar o tumor não operável ainda, tá? E você tem a quimioterapia, que é um tratamento sistêmico, né? Você coloca uma substância que vai circular pelo corpo e vai tentar matar as células que tenham passado daquela região, né? Então, por exemplo, quando você tem uma mulher ou uma cachorra com tumor de mama, né? Você faz a excisão cirúrgica, né? Você faz o tratamento local, que é a radioterapia, tá? E aí você tira a cadeia dos linfonodos para ver se você já tem células ali ou não. Se você já tem células ali, ou se você já tem em outros exames, você já detecta metástase, você entra com a quimioterapia, né? A quimioterapia, ela mata células que estão se reproduzindo. Então, ela também tem muitos efeitos colaterais. Tem mais efeitos colaterais até que a radioterapia. Que a rádio é localizada. Ela causa anemia, causa imunossupressão, perda de cabelo. Em gente, em cachorro, isso não ocorre, né? Porque cachorro é pelo, não é por causa disso? Só ocorre essa perda de pelo em animais que têm crescimento contínuo dos pelos, como os poodles.
né? Outras raças não são comprometidas nesse aspecto, tá? E a radioterapia, ela é um tratamento agressivo localmente. Então, ele provoca uma queimadura na pele, porque ali irradia, né? Mas é mais local, tá? Na veterinária, a gente também tem essas opções. Até muito recentemente, a gente começou a fazer a radioterapia mais comercialmente em animais. Antes, a gente tinha mais experimental, né? Mais em alguns centros de estudo, né? A gente agora já tem comercialmente há alguns anos, né? Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos e na Europa já tem há mais tempo, né? Tem mais recursos para isso, tá? Mas o enfoque na veterinária é a questão que eu estava te falando da qualidade de vida, né? Não adianta você fazer um animal, fazer um protocolo às vezes mais agressivo, o animal viver um ano e meio, em vez de 6 meses, ele viver sem qualidade, ele não poder se locomover, ele não poder passear, ele não conseguir comer direito, ele ficar vomitando, né? E esse enfoque, infelizmente, na medicina em gente, às vezes a pessoa quer a qualquer custo, ela prefere sofrer, mas ela ter aquela expectativa, aquela esperança de que aquilo vai fazer ela viver mais, né? Já e tem pessoas, às vezes a própria pessoa não quer, mas a família quer também, tem isso, né? Então, às vezes, até na esperança, não, eu vou passar por isso, eu vou ficar boa, eu vou ficar curada e eu vou seguir minha vida depois disso, vale a pena, né? E às vezes você tem um ganho em anos que vale realmente a pena, né? Outras pessoas já estão mudando a mentalidade. A gente já vê pessoas que optam por não fazer tratamentos muito agressivos, né? Optam por uma qualidade de vida, né? Na Europa já tem até a opção nos Estados Unidos, em alguns estados, a opção da eutanásia, né? A opção da pessoa desistir de um tratamento, que é um pouco nesse sentido, né? Para que eu vou viver mais se eu não posso viver sendo eu mesma, né? Se eu vou viver com muitas restrições, né? Sim. Mas em veterinária eu vejo às vezes muitos tutores relutam em tratar os animais, mas é porque eles têm essa comparação, né? Eles já vivenciaram alguém com câncer, já viram a agressividade do tratamento e às vezes eles têm receio que o animal vá passar pela mesma coisa, né? E a gente acaba escolhendo protocolos mais brandos, até porque o animal ele já tem uma expectativa de vida mais curta. Então, às vezes, meses ou um ano que você ganha, você já joga ele para uma faixa etária que já seria da expectativa de morte natural dele, né? E também eu entendo que, me corrija se eu estiver errada, que está sempre se pesando sofrimento e sobrevida, né? Sim. Porque se a gente aumenta a sobrevida e o sofrimento, mesmo até pela submissão dos medicamentos mesmo, né? Se o sofrimento supera a sobrevida, talvez a própria pessoa prefira, né? Aliás, é um ramo não muito novo, mas relativamente novo da medicina, que é a medicina paliativa, né? E existem até hospitais que têm alas de medicina paliativa. Eu conheço uma grande médica, minha amiga, que é a doutora Mônica Mana, mando aqui um beijão para ela, que ela é especialista na medicina paliativa, que a pessoa tem a sobrevida, mas não se submete a tratamento muito agressivo e ameniza ao máximo o sofrimento, né? E na veterinária também, aproveitando, mudando um pouco de assunto, mas não tanto, né? Esse outubro rosa que a gente vivenciou, a gente também vivenciou o outubro rosa dos animais, porque assim como nas mulheres, o tumor de mama é o mais frequente em cadelas, né? Quase 50% das cadelas que têm um tumor de mama, em mama, né? E quase 70% desses tumores são malignos, né? E em gatas, 85% dos tumores de mama são malignos. Então é possível fazer a prevenção? É possível fazer a prevenção. Muito melhor. A campanha do Outubro Rosa em gente é uma campanha de conscientização, de diagnóstico precoce, mas não é de prevenção, porque você diagnosticar precocemente não previne o tumor. Sim. Na veterinária, a gente tem essa possibilidade, porque se você faz a castração
precoce, antes do primeiro cio, a probabilidade desse animal ter um tumor de mama no futuro cai para 0,5%. Olha só. Né? Se você castra depois do primeiro cio e antes do segundo, a probabilidade é de 8%. Então, à medida que o animal vai envelhecendo, vai passando por cios, aumenta a probabilidade dele ter um tumor de mama. Então, a gente tem uma possibilidade concreta de você fazer uma prevenção. Né? E é por isso que a gente se concentra muito nesse mês, nessa questão de conscientização, de às vezes fazer as castrações a um preço reduzido, atingir quem não tem essa possibilidade no dia a dia, porque de fato faz uma diferença enorme na vida desses animais essa castração precoce, além de todas as outras vantagens que a castração traz, né? Olha, um prazer enorme recebê-la aqui. Volte mais. Para mim também foi um prazer. Agradeço o público que assistiu. O pessoal é muito apaixonado por pets. Inclusive tem um grande amigo em São Paulo que acabou de lançar um livro, A Vida Secreta de Sophie, né? Que é que abrange esse universo maravilhoso dos pets. Ele é um apaixonado pelos pets, inclusive fez muitas matérias sobre pets para nós, aqui mandou para nós. E espero que você venha mais vezes para falar do que... Porque a medicina ela está sempre evoluindo, né? E a veterinária, como medicina aqui é também, para que a gente possa sempre caminhar com a prevenção e poder dar mais conforto para os nossos animais, né? É sempre importante. E na medida em que a gente trata bem nosso animal, por exemplo, nós, humanos, claro, começamos a também aprender com eles, né? Porque a gente aprende muito com eles, inclusive comportamento, né? Sim, com certeza. Né? E você, como recebe sempre eles lá, é capaz de diferenciar até gênios, né? Às vezes na mesma raça. Sim. Porque diz, isso é característica da raça, mas não é bem isso, não. Não, a gente percebe que eles têm uma personalidade própria. Né? Irmãos da mesma raça, do mesmo pai, da mesma mãe, são diferentes, não é verdade? Como seres humanos, né? Com certeza. Muito obrigada. E você agradeço. Fique aí que nós, no segundo bloco, trazemos quadrinhos para vocês. E agora você fica com a Mariângela Fortes Veiga, conversa com a psicóloga. Queria falar para vocês do cuidado com a saúde. Na verdade, cuidado com a saúde nada mais é do que cuidar da sua autoestima. Quando você tem uma autoestima boa, você está cuidando da sua saúde. E cuidar da saúde significa o quê? Não é esse modismo que está aí, não pode comer carbo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, cuidado com os agrotóxicos, é tudo isso e muito mais. Cuidar da sua saúde é cuidar da sua atitude em relação a você mesmo. Procurar o que é mais saudável,
tanto de alimentação, como de atividade física, como de companhias saudáveis, de relações que valem a pena, ok? Bora cuidar da gente, cuidar da saúde. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, a dica de hoje é sobre o tipo de exercício físico, né? Por que fazer o exercício, por que sair do sedentarismo, né? O nosso corpo precisa sempre estar em movimento. O sedentarismo leva à baixa do sistema imunológico e isso poderá começar a acarretar uma série de fatores não muito agradáveis e que serão desenvolvidos ao correr da vida. Então, a atividade física, o exercício físico regular, programado, sempre necessário para que o organismo se readeque à idade, ao tipo de movimento que você está fazendo, né? Com isso, nós poderemos começar a evitar problemas como osteopenia, osteoporose e outras patologias que, com o tempo, infelizmente, devido à queda do sistema imunológico, poderão se agravar, levando a um final não muito feliz. Portanto, exercício sempre, evite o sedentarismo e procure sempre ter pensamentos elevados, uma boa alimentação, e isso vai te trazer só benefícios como um todo.